Salve, salve, meus amigos da comunidade Portugal é Nóis. Todos bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito interessante para vocês que pretendem vir com visto de procura de trabalho para Portugal. Na verdade, eu quero dizer para vocês o que não te falam sobre o visto de procura de trabalho. O que eu mais vejo por aí, tanto no YouTube como no Instagram e nas outras redes sociais, é que o visto de trabalho isso, o visto de procura de trabalho aquilo, o visto de... Mas ninguém fala, na realidade, as vantagens, desvantagens, possibilidades, burocracia, de fato como que é feito. Hoje até gravei um vídeo falando sobre a parte técnica, a parte de aplicação do visto de procura de trabalho. Mas hoje eu vou te falar um pouco da parte prática, como que ele se comporta, como que você pode utilizá-lo aqui. E eu acho que esse vídeo pode auxiliar você na sua escolha e você também no seu planejamento. Inclusive para criar a melhor estratégia para você e para sua filha, filho, esposa, cachorro, enfim, família toda. O que eu quero trazer para vocês de cara aqui? Eu não posso falar sobre o visto de procura de trabalho sem antes dizer o que é o visto de procura de trabalho. É um visto de residência. Ele não é um visto temporário, não é um visto de turista. Ele é um visto de residência. Mas ele é condicionado a alguma coisa. Ele é condicionado a um emprego. Você tem ali a condição de buscar um trabalho e conseguir um trabalho para que você tenha a residência, ok? Mas, diferente do que muitos pensam, todos os vistos que existem para aplicação para residência em Portugal, eles são condicionados a alguma coisa. Como exemplo, o visto D1, que é o visto de trabalho subordinado, ele é condicionado a um contrato de trabalho. Você só pode aplicar se você tiver um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho. O visto de estudante, o D4, ele é condicionado a uma matrícula numa instituição de ensino devidamente credenciada para que você possa utilizar aquele documento específico da matrícula para a aplicação do visto. Visto D7, de aposentados ou reformados, enfim, ou quem vive de rendimentos financeiros, é um visto condicionado à comprovação de rendimentos financeiros oriundos de aposentadoria, de investimentos financeiros, enfim, todo visto tem uma condição. E não seria diferente com o visto de procura de trabalho. O visto de procura de trabalho, ele é um visto condicionado a uma procura de um emprego. E você precisa conseguir esse emprego. Como diz a consuleza lá no Consulado do Rio de Janeiro, ele é um visto que é precário. Ela usou a palavra precário. Precário por quê? Se você não conseguir um trabalho, você tem que voltar. Por isso que eles exigem que você tenha a passagem de regresso para que você consiga aplicar o processo de visto de procura de trabalho. Sem a passagem de regresso, você perde ali a possibilidade de aprovação. Ou seja, mais uma vez, né, galera? Eles querem que você tenha condições financeiras de subsidiar aqui em Portugal, mas também de voltar para o Brasil, caso você não consiga cumprir com a condição especial do visto de procura de trabalho, que é conseguir um trabalho. Mas o que mais me interessa, o que mais acho que faz a diferença para todo mundo nesse quesito visto de procura de trabalho, é que é um visto mais simples de apresentar documentos específicos, porque ele pede somente declaração de condições de estar prevista e um documento do IEFP. São os únicos documentos específicos para a aplicação desse visto. O resto é padrão praticamente de todos os outros. Obviamente, a comprovação de subsistência, ao invés de ser vezes 12, ela é vezes 3. Então, de fato, Portugal abriu a porta da casa para que você possa entrar pela porta da frente. Ou seja, para estar convidando você a fazer de forma correta. Quem vem como turista está entrando pela janela. Até porque o visto de turista você não precisa comprovar muita coisa. Mas em breve a gente vai ter o ETIAS aí que vai dar uma brecada nessa situação. Em alguns noticiários eu vi aqui em Portugal que esse visto de procura de trabalho ele se tornou querido e ele tem uma demanda muito grande. Eu vejo que as pessoas optam hoje por aplicar o visto de procura de trabalho ao invés de vir como turista. Porque sabe que chegar aqui como turista não é mais a mesma coisa que já foi alguns anos atrás. Eu vou falar que 1 ano e meio, 2 anos atrás, pelo menos 2 anos atrás, era vir como turista, você tinha um processo de manifestação de interesse muito mais simplificado. Obviamente pegava aquelas filas todas de análise, mas você conseguia abrir conta em banco, você conseguia fazer tudo com muito mais simplicidade. Hoje não.
Hoje a situação está um pouco mais engessada para quem vem como turista. Eu vejo que muitos que chegam aqui como turistas me pedem ajuda e eu não consigo ajudar. Não consigo ajudar porque está engessado tanto para quem vem como turista como para o advogado que vai tentar auxiliar nessa questão. Mas quem vem com visto de procura de trabalho, de cara, já tem duas opções maravilhosas. Primeiro, a R tradicional. Quando você vem com visto de procura de trabalho, consegue um emprego, você agenda no CEF e você pode converter, obviamente apresentando ali que você tem um contrato de trabalho, cumprindo as condições do visto. Que você tem um contrato de trabalho e que você conseguiu cumprir a condição do visto, você vai ter direito à R tradicional. O que seria essa R tradicional? Autorização de residência. Daquele cartãozinho que todo mundo fala. Ou agora você, por ser CPLP, é o caso dos brasileiros, moçambicanos, angolanos, enfim, da comunidade CPLP como um todo, você tem a possibilidade de fazer a autorização de residência CPLP. Eu já gravei vídeo sobre isso, tem aqui no canal, dê uma pesquisada aí. Obviamente, se alguém me perguntar alguma coisa, eu vou tentar responder da melhor forma possível e o mais rápido possível. Então, o visto, ele permite que você entre no país pela porta da frente, sem ter que falar nada para ninguém, porque você já teve o crivo da análise no Brasil, no consulado, no país de origem. Chegou aqui em Portugal, bonitinho, com visto de residência, você tem 4 meses. Obviamente, existia um decreto que alastrou esse prazo até 31 de dezembro para quem fez aí a aplicação do visto a partir de outubro de 2022. Tá? Isso foi uma questão de logística do governo, já que o CEF não estava suprindo a demanda na legalização de novos estrangeiros. O CEF já não supre essa demanda há muito tempo. E o CEF agora vai acabar e vai entrar a AIMA, é uma agência que vai substituir a pasta administrativa do CEF. Mas sem mais enrolação. Existiu recentemente um projeto de lei chamado 824/XV-1. Esse projeto de lei foi um projeto de lei feito pelo Partido Chega, que tentou acabar com o visto de procura de trabalho. Obviamente, ele foi votado pela maioria para ser vetado, ou seja, não passou no parlamento. Mas se existe esse projeto de lei, que é o primeiro, vão existir outros. Se você tem uma parte política em Portugal que quer acabar com esse visto de procura de trabalho porque entende que esse visto de procura de trabalho ele está abrindo as portas da migração para Portugal, realmente a gente não sabe se isso vai ter prazo de validade ou não. Mas que o partido não vai ficar quieto, não vai. Ele vai implicar com isso. E se o partido ganhar corpo aqui em Portugal, pode ser que esse visto passe a ter aí um prazo de validade. Então já adianto para vocês, se você tem um planejamento para vir para Portugal com visto de procura de trabalho, eu sugiro que você adiante um pouquinho, acelere o seu planejamento. Obviamente eu estou aqui para auxiliá-lo como advogado, eu faço processos de visto para clientes e graças a Deus estou com 100% de aprovação em todos os processos que eu apliquei, principalmente o visto de procura de trabalho. Mas dou esse recado para vocês, porque a gente não sabe quanto tempo o visto de procura de trabalho ainda vai ficar em vigor na lei vigente, Lei 23 de 2007, que é a Lei dos Estrangeiros. Porém, tem um detalhe que eu preciso deixar claro, que acredito que esse projeto de lei que tentou acabar com o visto de procura de trabalho, ele não fala bem disso. Mas Portugal, Europa como um todo, tem um grande problema de densidade demográfica. Ou seja, a população está ficando mais velha e a população jovem está envelhecendo e não tem mais jovem vindo. A Europa está passando por esse problema. A Europa, na verdade, sempre sofreu com esse problema. Quem vai sustentar a reforma, a aposentadoria das pessoas mais velhas? Se você não tem ali um ciclo de novos jovens para contribuir de forma fiscal para o país entra em colapso financeiro, em colapso tributário. Então, o tempo todo, em todos os projetos de lei que foram aprovados, a gente vê o argumento da densidade demográfica. Tá? Então, o visto de procura de trabalho, ele resolveu parcialmente essa questão, porque as pessoas passaram a optar com visto de procura de trabalho ao invés de vir como turista. Entraram de forma legal, passaram pelo controle de fronteiras, o governo português passou a ter um controle migratório melhor, diferente do que muitos falam. Hoje, Portugal passou a ter um pouco mais de controle sobre a imigração que vem para cá. Por fim, eu quero deixar aqui alguns pontos para a gente comparar. Vantagens e desvantagens sobre o visto de procura de trabalho. Primeiro eu vou falar as desvantagens, para a gente depois falar o lado bom da coisa.
O visto de procura de trabalho, apesar de ser muito aplicado, ter uma alta demanda, ele ainda é um pouco conhecido aqui entre as empresas em Portugal. Então muita gente acha que vai chegar aqui em Portugal, vai pegar o visto e vai conseguir um emprego. Tem gente que consegue, mas tem gente que não consegue. As empresas pedem ali que você tenha uma residência ou uma manifestação de interesse. É ignorância do corpo jurídico ou do RH dessa empresa em questão, tá? Porque o visto de procura de trabalho, ele foi criado para que você consiga um contrato de trabalho e depois converta em residência. Naturalmente, a gente tem aí uma conversão de residência antecipada em razão da possibilidade da CPLP para que você consiga o contrato de trabalho. Isso se tornou aí uma facilidade para quem é brasileiro ou para quem é membro da comunidade CPLP. Na lei, no artigo 58, a gente tem ali a possibilidade da emissão de utente, NIF e NIS provisórios para quem vem com visto de procura de trabalho. Esses 3 documentos principais para você ter aqui uma vida em Portugal, você não tem com visto de procura de trabalho na prática, só na lei, só na teoria. A teoria é muito bonita, na prática não funciona dessa forma. Então é uma outra desvantagem. Se a prática fosse conforme a teoria legislativa, a gente estaria muito bem. Uma outra desvantagem é que você tem uma burocracia ali consular para vencer. Então você aplica o visto no consulado de Portugal e você tem que vencer essa burocracia. É um checklist e algumas exigências fora do checklist. Então, isso é uma chatice, porque se você vem como turista, você compra passagem, pega no avião e vem para cá. Mas não é o melhor caminho. Então, a gente tem que se atentar para isso. E as vantagens? Eu falei poucas desvantagens porque eu não vejo tanta desvantagem. Até porque, como vantagem, o visto de procura de trabalho ele é um coringa. Então, para você que quer vir para Portugal, quer aplicar um processo menos oneroso, mais fácil, mais rápido, porque hoje o processamento do visto de procura de trabalho nos consulados no Brasil tem andado rápido. A média hoje caiu de 90 dias para 45 dias, caiu metade, tá? Eu entreguei um processo semana passada com 28 dias, da data de postagem, somado ali o prazo na VFS e somado o prazo no consulado de São Paulo. Então, tem sido uma prática aí, 30, 40, 45 dias, o prazo de efetivo para que você tenha um processo completo do visto. Aprovado em mãos, tá? Lembrando que eu continuo com 100% de aproveitamento. E por que eu falo que é um visto coringa? Porque, como é um visto emitido a partir de outubro de 2022, ele te permite converter em AR-CPLP. Inclusive, em breve, com a possibilidade do vistos nacionais CPLP, que eu já falei sobre isso lá no Instagram, @portugalenós, tá? @portugal.enós. Já falei sobre isso lá. O visto nacional CPLP não é um visto propriamente dito. São prerrogativas que quem é nacional da CPLP tem para aplicação do visto, de qualquer visto já existente, inclusive o visto de procura de trabalho. Então, se você procurar lá no site da VFS, você vai ver lá, visto nacional CPLP, procura de trabalho. A diferença é que o checklist ele é mais direcionado para você que é da CPLP, que não precisa comprovar tantos documentos como um nacional de outro estado terceiro que não seja da CPLP teria que comprovar. Como eu falei, é um visto menos oneroso, então é mais fácil. Eu quero ir para Portugal para empreender. Você tem a possibilidade de aplicar o visto de procura de trabalho, chegar aqui, converter em RCPLP e com residência CPLP abrir atividade, abrir empresa e empreender. Você não precisa necessariamente cumprir com a condição do visto de procura de trabalho de conseguir o emprego, ir ao CEF, conseguir aquele agendamento e converter em residência, porque você já vai ter residência CPLP, tá? E a residência CPLP, ela já é muito mais conhecida que o próprio visto de procura de trabalho, porque quem estava aqui com manifestação de interesse agarrada ali por 2, 3 anos, 150 mil pessoas mais ou menos, acabaram por fazer a RCPLP para se legalizar e, obviamente, 150 mil pessoas falando em RCPLP todo dia para todo mundo, o português mesmo conheceu muito mais rapidamente a RCPLP do que o visto de procura de trabalho. O outro detalhe, o visto de procura de trabalho é um visto de residência e ele permite que você entre pela porta da frente aqui de Portugal. Ou seja, vai passar na imigração sem preocupação alguma, tá bom? A comprovação toda é feita no consulado. Se o consulado colou ali a tarjeta do visto no seu passaporte, é porque você está apto a entrar em Portugal para residir. Se não, não estaria colado, obviamente, a imigração poderia barrar você, que é o caso do turista. Por fim, eu vejo que o visto de procura de trabalho, ele acaba sendo desconhecido porque as pessoas ficam presas ao fato de ter que procurar trabalho, tá? Como eu estava falando agora, por ser um coringa, um visto coringa,
A comprovação financeira ela é 3 vezes 760 euros, diferente de um visto D1 que você tem que comprovar um contrato de trabalho, uma subsistência da portaria 1563 de 2007, enfim, é mais simples. Tá? Até mesmo quem é aposentado consegue aplicar o visto de procura de trabalho, desde que tenha ali o pré-requisito mínimo, 13, 14 mil reais na conta aí no Brasil, comprova que você tem subsistência financeira, vai dar tudo certo, tá bom? Eu acho que ficou até um pouquinho longo, mas consegui falar aqui tudo que eu precisava falar. Qualquer dúvida, falem comigo aqui. E se eu puder ajudar, também sigam lá no Instagram, que eu estou sempre postando novidades e informações boas para vocês em tempo real.